E Deus deu um recado outro que está para acontecer numa noite desta. Tomara que não seja essa noite. Aqui no Brasil, uma tragédia tão grande que quem estiver na rua será alcançado pela tragédia. Entendeu? Então não se tenha como não fui avisado. Ao chegar em casa, antes de você dormir, você proteja seu lar. Depois de você entrar para dentro da sua casa, se você precisar ir para o trabalho, mas você olha a Deus e diz: Deus, me guarda na trajetória, porque eu sou obrigado a ir. Então você vai orando ao Senhor, se entregue a sua vida e sai, entendeu? E vai para o seu trabalho. Se não precisar, não saia para lugar nenhum, fica dentro da sua casa, porque você... Há cerca de 4 anos atrás, Deus usou para entregar uma revelação para a igreja o saudoso pastor Cezino Bernardino. O que ele falou naquele recado enviado por Deus está se cumprindo nos dias de hoje. Eu peço que assista este vídeo até o final. Você vai se surpreender. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Assim está escrito em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. É noticiário nos principais jornais do mundo a triste situação que se encontra a humanidade. O medo, o pavor e a incerteza tomam conta de todos, fazendo com que boa parte das pessoas fiquem dentro de suas casas para não serem afetadas. Mas tudo isso que está acontecendo foi avisado por Deus através do seu servo, o saudoso pastor Cezino Bernardino, que hoje descansa em paz. Em um culto, tomado pela graça divina, ele entregou um forte recado para a igreja. Ele disse que uma grande tragédia estava para acontecer no Brasil. E o mais surpreendente é o detalhe que ele falou: não saiam de suas casas, cuidem bem das suas famílias para não serem afetadas. Em um determinado momento ele disse: saia de casa somente em caso de necessidade. Se não precisar, não saia para lugar nenhum. Analisando este recado, podemos perceber que a profecia entregue há 4 anos atrás está se cumprindo. E Deus deu um recado outro que está para acontecer numa noite desta. Tomara que não seja essa noite. Aqui no Brasil, uma tragédia tão grande que quem estiver na rua será alcançado pela tragédia. E Deus recomendou a mim, eu estou falando para o mundo ouvir, para avisar todas as igrejas que ao chegar em casa com a sua família, não encha a barriga de feijão, de macarrão e de carne e faça uma festa. Para! Não faça isso, aí que já passou. Natal, primeiro do ano. Ao chegar em casa com a sua família, antes de vocês irem para seus quartos, a recomendação do Senhor: proteja a sua casa. Vai na porta de entrada de cada porta e você unja a sua porta. Vai no seu quarto, unja seu quarto. Cada departamento da sua casa, faça uma oração. Estenda a sua mão e proteja. Entendeu? Não saia, depois que você entra em casa, não saia para fora. Fique a noite dentro da sua casa. Não saia. Porque se você sair e não acreditar no que eu estou falando, você pode ser surpreso por alguma coisa que poderá acontecer. Entendeu? Eu acredito plenamente porque está escrito. E Deus proibiu: não saiam da casa, é dentro da casa. Porque se você sair, vocês poderão se encontrar com o anjo da morte. Vocês poderão se encontrar com o anjo da morte. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte passou. Quem estava dentro de casa e tinha abençoado as vergas da porta, protegido, e não estava do lado de fora, vendo o sangue passarei por cima de vós. Passou adiante. Mas para aqueles egípcios que não tinha sangue na verga, o que aconteceu? Clamor, lamentação, choro, porque o anjo da morte entrou e não poupou
nem a casa do rei. Entendeu? Então não se tenha como não fui avisado. Ao chegar em casa, antes de você dormir, você proteja seu lar. Depois de você entrar para dentro da sua casa, se você precisar ir para o trabalho, mas você ora a Deus, diz: Deus, me guarda na trajetória, porque eu sou obrigado a ir. Então você vai orando ao Senhor, se entregue a sua vida e sai, entendeu? E vai para o seu trabalho. Se não precisar, não saia para lugar nenhum, fica dentro da sua casa, porque você poderá amanhã você ouvir as notícias do que está acontecendo fora da sua casa. Então, irmãos, está na hora de nós proteger o nosso lar. Proteja o seu filho, proteja a sua filha, proteja o seu esposo, proteja a sua esposa, proteja o jovem, proteja qualquer um. Hoje à noite, você, ao chegar em casa, depois desse culto, você entra da sua casa e não vá dormir sem proteger as portas da sua casa, entendeu? Eles daqui passaram sangue nos umbrais da porta. Quem se lembra do aquele cantor que se diz assim, Moreno, não sei o que Moreno? Ele publicou, não é da agora não, já morreu, já partiu com o Senhor. Ele publicou e contou uma história tão impressionante que nunca mais me esqueço. Diz que o pai, ouvindo isso, essa recomendação, ele matou o cordeiro e ele assou o cordeiro para comer e acabou a história, entendeu? Pegou o sangue, botou numa bacia, mas o cordeiro estava tão cheiroso que ele começou a comer com a família. A filha mais velha percebeu que não tinha sangue na verga da porta. Ela gritou com seu pai e disse: pai, há sangue na porta. Ele disse: filha, coma de uma vez, a ordem é comer depressa, coma. E continuou comendo, mas quem ia morrer era ela, era a mais velha. E de repente ela disse: pai, há sangue na porta, na verga da porta. E o pai disse assim: filha, depressa, coma de uma vez, está se atrasando. E ela continuou. E de repente, pela terceira vez, ela gritou: pai, há sangue na porta. Aí o pai lembrou que não tinha passado sangue na verga, e ele foi lá correndo e pegou a bacia e esfregou o sangue na verga da porta, e o anjo da morte passou. Pelo triz, a filha mais velha morria pelo descuido de só querer comer, mas não protegeu a sua casa. Não lembrou-se que o anjo da morte ia passar e o mais velho ia morrer. Não seria poupado, entendeu? Nós estamos um dia, irmãos, de nós procurar lembrar do que Deus tem falado para nós. Deus falou para tanta coisa aqui nesses dias aqui, para cada um de nós. E tem gente que está saindo e diz assim: eu vim buscar, foi a minha vitória, a minha bênção, a minha ajuda, eu quero a minha cura, quero meu dinheiro, quero a minha casa, quero meu carro, quero isso e aquilo. Há sangue na porta. Você tem protegido a sua casa? Você tem se protegido com o sangue do cordeiro? Pense bem, o anjo da morte pode passar a qualquer instante. Veja como é que está a sua casa, veja como é que está a sua vida, veja como é que está. Procure se proteger. Nós estamos esperando não o anjo da morte, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Estamos esperando o soar da última trombeta. Como é que estamos? Azeite na vasilha, a lâmpada acesa. Pensamos nisso, saímos desse culto, vamos para casa, graças a Deus, mas o culto é o penúltimo. Agora vai chegar o último. Não recebi hoje a minha bênção, mas amanhã eu recebo. Se não receber amanhã, você vai dizer assim: Deus não me abençoou nesses dias. Quem disse que Deus não abençoou? Deus não está assistindo também os cultos e anotando do que, por que você está aqui? Será isso? Não se apresse, só cuide-se de se proteger.
Coloque sangue na verga da porta. Se proteja. Ao chegar em casa, eu digo para cada crente: você faça uma oração e vá na sua porta. Essa mão que você tem, coloca um pouco de azeite nela. Chega lá e unja as suas vergas da porta. Coloque a sua mão lá e abençoa. Para que o anjo da morte não entre. Para que o tentador não entre. Para que as coisas do mal não entrem. E você, pelo sangue de Jesus, você crente no Senhor, você pode evitar muitas coisas que está para acontecer, se você tão somente obedecer em simples coisa, mas um aviso divino que já aconteceu uma vez, que Deus mandou. E se Deus está fazendo a recordar dessas coisas, não saia na rua depois que você entrou dentro de casa, entendeu? Aqui era meia-noite, entendeu? Mas então é o seguinte: ao chegar em casa, você se previne. Depois que tudo está pronto, você não vai dormir sem primeiramente abençoar a sua casa, seu quarto, qualquer porta de entrada e saída. Você chega lá e proteja, para que Deus possa te proteger, porque você ouviu e você obedeceu. Se isso não estiver acontecendo, você pode querer se atrever a fazer alguma coisa e daqui a pouco sofre as consequências daquilo que você não quiser aceitar. Eu acredito, eu acreditei, eu sou já com 81 anos de idade, mas o meu juízo está muito perfeito, está muito bom. Eu sou crente há 67 anos, eu sei o que é uma mensagem profética, um aviso de Deus, eu sei o que é, eu ensino as coisas. Aleluia! Eu ensino as coisas. Lá no hospital onde eu estava, nós protegia a entrada do quarto. À noite, às 4 horas da manhã, o Espírito da Morte quis entrar. Eu dei um grito, às 4 da manhã: sai! Aqui não é teu lugar! 7 naquela noite morreram. E a minha esposa foi me atender quando a enfermeira chegou. Irmã Elba, por favor, atende o seu esposo, porque eu estou atendendo mais 7. Naquela noite foi a noite da madrugada da morte. E ele quis entrar no meu quarto. Aleluia! Receba o recado de Deus que você está recebendo hoje. Para amanhã talvez nós não estejamos chorando aqui o velório de alguém, os acidentes por aí, as tragédias, simplesmente porque nós não ouvimos, não acreditemos numa mensagem profética, num aviso divino. Que Deus nos